Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai ter mais uma aula de português, tá? E a gente vai falar sobre verbos. Parece que é complicado? Parece. Mas vocês vão ver que é super prático. E é uma coisa que a gente utiliza para tudo. Só aqui explicando para vocês eu falei um monte. Então, a gente vai começar acompanhando a leitura lá na página 123, ok? Então vamos lá. E aqui a gente tem uma cena, e aí esse menininho aqui, ele tá assim, ó. Quer jogar futebol, Felipe? E o Felipe responde: Não posso, eu estou doente. Reparem aqui que a palavra jogar e a palavra estou estão mais escuras, elas estão destacadas. Por quê? Para mostrar para vocês que elas são os verbos dessa frase. Mas, tia, o que que é o verbo? Vamos começar a explicação então. Na cena, a palavra jogar indica a ação de jogar. E a palavra estou indica o estado do Felipe. Então vamos lá. A gente já conseguiu entender então que o verbo ele é um estado, né? É como a pessoa está ou enfim, e uma ação. Nesse caso aqui, a ação era jogar. Mas, por exemplo, se fosse cantar, cantar também é uma ação, certo? Então, cantar também é um verbo, ok? Bom, verbo ele é a palavra que vai te indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O verbo ele modifica a sua forma para poder concordar com a palavra gramatical, ou seja, com as pessoas do discurso, com o tempo em que a ação ocorre e com o número, singular ou plural. E também com o modo como cada ação acontece. Ou seja, o verbo, ele não vai ser aquela palavra que não vai mudar em qualquer frase que você colocar, ele vai ficar do mesmo jeito? Não. Ele vai concordar, por exemplo, com a pessoa eu, ele, nós, vós. Ele vai concordar com isso. Ele vai concordar com o singular e com o plural, ok? Então, ele é uma palavra que vai sendo modificada, ela vai sendo adaptada de acordo com a frase. Vamos lá. A concordância com a pessoa e com o número. Sabemos que as pessoas são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí, as três primeiras pessoas, elas são do singular. E as três últimas, elas serão do plural. Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. E a terceira pessoa do singular, ele. Então, reparem que até aqui a gente está falando de uma pessoa só. Ou sou eu, ou é tu, ou é ele, tá? Agora, a gente já vai falar de plural. A primeira pessoa do plural é nós. A segunda, vós. E a terceira, eles. Ok? Então, a gente tem aqui o verbo cantar. E vamos conjugar esse verbo de acordo com as pessoas e o número. Então, vai ficar eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Perceberam aqui que o verbo é cantar, mas ele foi se modificando de acordo com as pessoas, né, e o número. Aqui, ó, eu canto. Eu é a primeira pessoa do singular. Agora, se eu for na primeira pessoa do plural, que é nós, vai ficar nós cantamos. Então, ele se modificou. Em cada uma das pessoas, ele foi se modificando. Agora, a gente vai ver o verbo se concordar com o tempo. O tempo a gente tem três, que é o presente, pretérito e futuro. Pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Então,
quando a gente falar pretérito, vocês já entendam que eu estou falando de passado, de algo que já aconteceu. O verbo no presente é o que está acontecendo agora, nesse momento. Esse é o presente. O pretérito ou passado, ele já aconteceu, já foi. Agora, o verbo no futuro é o que vai acontecer ainda. Não aconteceu, vai acontecer. Beleza? Então, a gente tem presente, pretérito ou passado e futuro. Então, eu vou pegar o verbo cantar e vou colocar nesses três tempos, usando a primeira pessoa do singular. No presente, eu canto. No pretérito, como é que vai ficar? Eu cantei, passado. Futuro vai acontecer. Eu cantarei. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Agora, o verbo também pode concordar com o modo. A gente tem três modos verbais, tá? Que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O verbo indicativo, ele indica certeza de um fato, tá? Eu canto no coral da escola. É certo. Isso é fato, é verdade, tá? Já o subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade. Olha só, talvez eu cante no coral da escola. Então, aqui é um fato? Eu estou afirmando? Não, eu estou dizendo que talvez. Então, ele vai ser subjuntivo. E a gente tem o imperativo, que é o modo de ordem, tá? Ele vai indicar uma ordem, um conselho ou até um pedido. Por exemplo, cante no coral da escola, ok? Então, aqui a gente tem três modos. Não se preocupem, porque faremos exercícios explicando cada modo. Vocês não vão fazer tudo de uma vez, não, ok? Aqui nessa aula a gente está apresentando para vocês os verbos, como eles funcionam, qual é a estrutura, né? Com o que ele concorda, como é feita essa concordância. Apresentei para vocês os modos, os tempos, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer tudo de uma vez, não. Então fiquem tranquilos, tá? Porque senão vocês vão achar que é muita coisa e aí vão ficar preocupados. Aos pouquinhos, a gente vai praticando cada um desses modos aqui e vocês vão aprender tranquilamente, ok? Agora, a gente vai passar para a atividade. Aqui temos uma tirinha. Pai, eu voaria de asa delta, mas acho melhor de avião. Que legal! Mãe, eu escreveria um livro, mas acho melhor um conto. Que legal! Júnior, eu construiria um castelo, mas acho melhor uma casa. Que legal! Eu faria coisas mais interessantes se eles, pelo menos, prestassem atenção em mim. Bom, o que que, na verdade, a Leloca, que é essa cobrinha aqui, ela estava querendo dessas pessoas? Aqui nesse último quadrinho a gente já consegue perceber a reclamação dela, né? Bom, aqui na letra B, vocês vão escrever todos os verbos que vocês encontrarem nas tirinhas, tá? Então, prestem atenção, leiam cada frase e encontre aí os verbos. Lembrando que verbo é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Aqui na letra C está assim: nos três primeiros quadrinhos, os verbos estão no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Vamos lá. Indicativo indica um fato. Os verbos aqui dos três primeiros quadrinhos estão indicando um fato, algo certo. Pensa aí. O subjuntivo, esses três verbos aí, eles estão indicando uma possibilidade? Ou no imperativo, os verbos eles estão indicando uma ordem, um conselho. Pensa aí, essa tá fácil. E aí só pode marcar uma, tá?
Na letra D, no último quadrinho, Leloca diz: eu faria coisas mais interessantes se eles, pelo menos, prestassem atenção em mim. Em relação a esse verbo destacado, é possível dizer que o verbo destacado aí é prestassem, tá? Esse verbo prestassem, ele está indicando uma ordem, uma possibilidade ou certeza. Então, aqui vocês também só marcarão uma opção, tá? O número 2. Observa essa cena aqui e escreva a ação que está acontecendo. Ou seja, vocês vão escrever o verbo. Então, aqui a gente tem uma menina lendo, duas meninas brincando, um menino aqui orando e uma menina dançando. Então, aqui vocês vão escrever os verbos. Lembrando que os verbos aqui nesse caso são as ações. Aqui no número 3, a gente vai classificar, tá, a pessoa gramatical de cada frase. A primeira frase está assim, ó, a menina chora por tudo. A menina é quem? Ela. Ela é a terceira pessoa do singular, ok? Agora aqui, ó, tu estás com fome? Aqui nós temos já, ó, o tu. O tu ele vai ser o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Aqui, na letra B, tenho sempre que esperar por ela. Quem tem que esperar por ela? Eu tenho. Então, eu. Ele vai ser o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Encontramos muitas crianças nas ruas. Encontramos. Quem encontramos? Nós encontramos. Então, aqui vocês vão classificar o nós. Vai escrever aqui se o nós é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Na letra D, já está aqui, ó. Eles caminham sem rumo. Eles é o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos subir aqui, deixa eu trocar de lado. Número 4. Escreva frases com os verbos em destaque, mas usando a indicação que está aqui. Vamos lá. O verbo aqui é entender. E eu preciso usar a segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Então, eu tenho que usar o verbo entender, a pessoa tu, no passado. Então, eu tenho que adequar esse verbo aqui para o passado, utilizar a pessoa tu para formar essa frase, ok? Aqui, ó, vocês vão usar aceitar no presente com a primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Volta lá nas páginas anteriores que vocês vão encontrar aqui, ó. Nessa tabelinha amarela aqui, ó, tá indicando. Primeira pessoa do plural, ó, nós. Bom, aqui nós temos o verbo sorrir no futuro, usando a terceira pessoa do plural. Por último, temos a palavra merecer no passado, usando a primeira pessoa do singular. E aqui no 5, vocês vão escrever ao lado a ação de cada frase e depois vai indicar o tempo em que elas estão. Aqui do lado, vocês vão escrever a ação. E aqui vocês vão escrever o tempo. Todas elas estão no mesmo tempo. Então, vocês vão escrever aqui, nesse retângulo, se é presente, se é pretérito ou se é futuro. Aqui, ó, vamos fazer a letra A. O cavalo corre. Qual é a ação dessa frase aqui? Corre. Então, qual é o verbo? Correr. Você vai escrever correr aqui do lado. Aqui, ó, o pássaro voa. Qual é a ação que está acontecendo nessa frase? A professora ensina. Qual é a ação?
dessa frase? Vai escrever aqui do lado. E aí, todas elas, como vocês podem observar, estão no mesmo tempo. O cavalo corre. O pássaro voa. A professora ensina. Beleza? Então, não esqueçam. Aqui do lado, vocês escrevam a ação, né? O verbo de cada frase. E aqui é que vocês vão escrever o tempo. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula de português, bem tranquila. Não fiquem apavorados, pelo amor de Deus, a gente vai conseguir, beleza? A gente chegou até aqui, a gente vai muito adiante ainda, tá certo? Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, a tia está à disposição de vocês para tirar as dúvidas lá no grupo, beleza? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.